Fala galera, tudo beleza? Como é que estão vocês? Como é que estão? Todo mundo bem? Meus queridos e minhas queridas. Comecei a fazer o desenho aqui, pensei que tava gravando, nem tava, né? A pressa de gravar. Eu só fiz a linha do nível do olhar. Bom, esse é o exercício 4 da aula extra 2. E eu quis me estender um pouco mais, por quê? Porque eu terminei com a escada, não foi? A gente fez a casa, a gente fez a queda do telhado. A gente vai trabalhar isso depois, provavelmente em algum desenho mais prontinho. Eu devo fazer com mais calma, até, né? Fazendo o desenho, relembrar a aula. É, mas, assim, teve duas coisas que eu não fiz. Uma, na verdade, que é o reflexo. A gente não trabalhou como representar o reflexo, né? Em suportes que espelham, tipo, realmente um espelho, um suporte que consiga ter a superfície, né, tenha essa transparência ao ponto de refletir a imagem. A água também é uma superfície que consegue também representar essa reflexão da imagem. Mas antes disso, eu vou fazer um desenho rápido aqui, que foi da aula passada, eu não fiz, que é a escada, que a gente trabalhou a escada com um ponto de fuga, eu quero trabalhar a escada com dois pontos de fuga. Eu não fiz isso com vocês. Foi o que até que eu comecei a fazer, que eu tava gravando e esqueci de apertar o botão, mas vamos lá. Ó. Fiz o ponto de fuga, fiz a linha do nível do olhar, fiz os dois pontos de fuga dentro do papel, ponto de fuga da direita e da esquerda, né, para trabalhar. E o pensamento inicial é, bom, quero fazer uma escada com dois pontos de fuga, então eu vou representar a quina da sequência dos degraus que vão estar mais próxima de mim. Não é isso? Tipo, se eu quero que a representação dos degraus estejam desse lado, então mais próximo de mim seria essa quina, não é isso? Essa lateral. Aqui vai estar o espelho da representação deles. E se eu quiser fazer o contrário, a mesma coisa. Essa aqui será a quina do lado direito dos degraus, né? Eles vão estar aqui na frente. E aqui vai ser aquele espelho dele. Tanto faz. Isso aí, tanto faz. Eu vou fazer do lado de cá. Eu vou fazer como se os degraus estão desse lado aqui, do nosso lado esquerdo. Vamos lá. Então o que é que eu faço? Primeiro ponto é fazer essa aresta, né, mais próxima de mim. Vou trabalhar ela aqui no centro do papel, mais ou menos no centro do papel. Deixa eu ver, acho que aqui é um bom lugar. E vou fazer ela ultrapassando o nível do olhar. Seria uma boa. Eu vou deixar até menor nessa altura. E vou usar a linha do nível do olhar para imaginar já a distorção que irá ficar a representação de cada degrau dessa escada. Né? O ponto de fuga ele faz isso. Como ele vai estar do lado de cá, aqui vai representar a profundidade deles e aqui o espelho, né? Aquele espelho deles, que é a representação deles de frente. Vamos lá. Vai ficar pequeno comparado ao tamanho do papel, mas é só para a gente entender mesmo o que acontece. Né? Então eu tenho aqui os dois pontos de fuga. Isso aqui a gente já está cansado de ver, né? De todas as outras aulas. A aresta mais próxima da gente. E quero imaginar as outras arestas. Então, o que eu vou fazer? Como não precisa ser um cubo exato, é uma escadaria, eu vou imaginar que seria uma escada estreita. É uma escada estreita, não sei se é uma escada muito longa, uma escada estreita. Nessa distância aqui já está beleza. Então, seria esse ponto aqui. E a profundidade dela, o quanto ela vai até a parede de onde eu estou, a medição de acho que aqui é o suficiente também. Não precisa ser muito longo também, não. Ou quase um cubo também, parando para analisar. Mas não é a minha intenção, por favor. Vamos lá, então. Se eu sei que aqui é o espelho de cada um dos degraus, eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar essa distância aqui. Então vamos lá, se eu tenho uma altura aqui de 9,5, sei, 9,5, quase 10, vou deixar logo 10. Já que chegou em 9,5, vou fazer logo com 10, que eu faço sequência com 10 degraus. Ficar mais certinho, para não ficar um quebradinho. Pronto.
vou fazer de conta que essa linha já não existe mais. Tirar ela de minha visão. E aí, olha aí. Bom, eu poderia já até fazer o outro lado, mas, né, que seriam aquelas outras faces escondidas. Vamos representar para ficar marcado, né? Só para a gente saber que existe, estão lá. Eu tenho aqui essa linha auxiliar e tenho aqui também esta linha auxiliar. Aqui também eu quero ter linha auxiliar. E esta outra linha auxiliar também que vai para o ponto da esquerda. E com isso eu vou representar as arestas horizontais escondidas nesse cubo, né? Seria entre esse ponto e esse aqui atrás. Tá quase no lugar, nem tá no lugar. Né? Deveria estar. Vou fazer de conta que eu acertei aqui. Fazendo de conta que acertei, essa seria a estrutura. Não quer dizer que eu vou visualizar ela completamente assim, né? Mas seria isso aqui embaixo também. Só que aqui é uma escada. Então o que é que acontece? Eu vou dividir aqui, eu vi que tem 10 centímetros, vou colocar 1 centímetro para cada um dos degraus. Aqui, eu divido logo aqui na frente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minha régua tá ótima. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Primeiro passo, eu vou determinar a inclinação de cada um deles aqui do lado. Já que eu quero representar a frente deles aqui, aqui é aquele espelho, né? Esse lado daqui vai ser o espelho. Então, eu já vou ligar todos esses pontos com uma linha mais suave, só para distorcer, ó. Eu saber que aqui vai a inclinação de todos os degraus. Olha aí. Sendo que alguns desses já vão estar bem mais distante dos primeiros e vai deixar eles numa distorção e acima do nível do olhar, né? Vai ter alguns que eu não vou nem ver o espelho, mas vamos aqui. Tudo isso aqui que eu fiz aqui, ó, representa já a inclinação de todos eles. Aí, beleza, eu vou ligar esse ponto aqui ao ponto de fuga, né, do lado esquerdo. Deixa eu tirar o papel aqui só para facilitar. E com isso eu já vou determinar essa mesma distância aqui do lado de cá. Pronto, então qual o segredo aí agora? Eu vou determinar a inclinação dele, ó, quando eu pegar este ponto e esses dois pontos, e ligar os dois pontos a um ponto de fuga aqui, ó, chamado ponto de fuga 3. Ponto de fuga 1, não sei, ponto de fuga. Eu vou usar um ponto de fuga, eu vou imaginar um nível vertical nesse mesmo meu ponto de fuga de distorção da estrutura dos degraus e vou ligar este ponto. Eu vou determinar aonde eu colocar o ponto aqui, ele determina a distância. Vamos supor, por exemplo, se eu colocar ele muito baixo aqui, ó, eu já sei que vai ficar bem profundo, assim, vai ficar bem distante a profundidade de cada um dos degraus. Vou colocar mais para cima, aqui eu vou marcar o ponto de fuga aqui em cima, vai ser o ponto de fuga superior do degrau, né? Pronto. Superior D. Então, vem aqui, eu vou ligar este ponto daqui de baixo e este ponto aqui de cima. Essas duas medidas. Esses dois pontos. Por que eu vou fazer isso? Porque com isso eu já vou ter determinado aqui, ó, a distância dele aqui, ó, vai ser essa primeira inclinação até esse ponto. E quando esse ponto tocar nesse daqui, ó, eu já tenho uma primeira distância da altura, que é a mesma altura que está aqui, já está em perspectiva e já tem uma profundidade. O mesmo vai acontecer aqui, ó,
ligar ele aqui pro fundo. Ele tem que coincidir. É geométrico isso, ó, sempre vai coincidir. Se eu ligar ele ao ponto aqui de cima, onde ele tocou no de cima, eu já tenho a outra quina. E assim vai, olha lá. Ó. Já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto aqui, quinto, sexto, sétimo. Até onde tem? A minha parede da escada ficou muito mais próxima, né? Não vai dar para fechar. Então vamos anular ela, vamos esquecer essa aqui e jogar ela mais para trás. Eu preciso terminar. Oitavo. Vem até aqui. Nono. Aqui. E o décimo já tá aqui em cima. Pronto. Fechou. Fazer a escada sair daquele ponto um pouquinho mais para trás. Porque eu coloquei o corte muito para frente, né? Eu determinei qualquer aqui aleatoriamente. Então a escada iria acabar antes, se caso eu viesse realmente até aqui com a parede, né? Eu trouxe ela mais para trás, não tem problema. Como transportar isso para o outro lado? Também é o mesmo esquema. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ligar esses dois pontos que eu já tenho aqui, ó, que é essa altura aqui, representada aqui, e ele vai ter que coincidir. Ó, quando eu ligar ele para o ponto de fuga, o mesmo ponto. Olha, o mesmo ponto. Ligar aqui e aqui. Pronto. Para cada vez que uma peça dessa tocar aqui, eu já tenho o ponto. Esse é o ponto. E aí eu faço ligar. Ó. Vamos lá. Eu vou pegar esta distância em profundidade, vou ligar o ponto de fuga do lado esquerdo. Com isso, eu já tenho a profundidade aqui de minha peça. Ó, esse mesmo ângulo, ele vai acontecer aqui. Ó. Aí eu preciso subir aqui uma paralela. É a mesma coisa que ligar aqui esse ponto para lá. Olha aí. Quando eu ligo aqui, ele tem que coincidir. É uma obrigação. Ele deve coincidir. E vai. Olha aí. Vou deixar aqui também um pouco mais forte. O lado de cá. Esse aqui também é um pouquinho mais forte. Pronto, a mesma coisa, ó, vou fazer. Aí, se eu imaginar uma paralela, o ponto de fuga, no caso aqui, ó, ele vai ter que coincidir lá atrás. Vou fazer, tipo, vou fazer no contrário agora, né? Eu tô ligando pro ponto de fuga. Ele tocou aqui. Se eu ligar esse ponto ao ponto de fuga do lado esquerdo, ele vai ter que coincidir, olha aí. Ele tem que coincidir, é uma obrigação de coincidir no mesmo lugar aqui, ó. Porque eles estão alinhados, olha lá, mesma coisa, eles estão alinhados geometricamente. Aí sobe uma linha, ou eu subo uma linha, ou eu ligo esta altura ao ponto de fuga, do lado esquerdo. E mais uma vez, ó. Eu tenho mais um ponto aqui. Minha linha ficou tortinha. Então, vamos lá. Mesma coisa do lado de cá. Ligo ao ponto de fuga do lado direito. E vou encontrar essa distância rebatida aqui, ó. Pronto. Olha aí. Ligo esse ponto aqui, que é a profundidade do degrau. Olha aí para o ponto de fuga. E ele vai coincidir aqui, ó. Olha aí, coincidiu também. Aí eu vou pegar esse ponto daqui, mais uma vez, ligo ao ponto de fuga da esquerda. E com isso eu já determinei, ó, vou ligar os pontos, esse espelho do degrau. Vou ligar a essa altura ao ponto de fuga do lado direito e determino com isto a profundidade dele, do degrau, olha aí. Ele tocar aqui,
É outro ponto. Olha aí. Tocou aqui. Mesma coisa. Ligo esse ponto aqui de baixo. Ponto de fuga da esquerda, ele vai ter que coincidir aqui, ó. Coincidiu. Tem que coincidir, é uma obrigação. Porque geometria, do outro lado a mesma coisa. Em cima, representar o espelho. Ele toca aqui, é o ponto. Ligou os dois aqui. E assim por diante. Vamos lá, ponto de fuga do lado direito. Então, corte aqui. Aqui, ponto de fuga do lado esquerdo. Tocou aqui. Daqui ele vai subir, que eu vou ter agora esse daqui. Vai chegar um momento, galera, que ele vai começar a ficar estreita a representação. Você não vai conseguir enxergar direito. Por quê? Vai, vou passar aqui. Por quê? Porque ele está a representação dessa profundidade aqui dos degraus. Essa parte aqui, ó, a gente coloca o pé. Ela está chegando ao nível do olhar. Todas essas representações aqui, esses planos, eles estão chegando ao nível do olhar. E uma vez se aproximando ao nível do olhar, ela tem uma tendência a se transformar num plano reto, né? Isso você não consegue visualizar a área. Ele fica alinhado ao plano, a linha horizontal do nível do olhar e se transforma numa linha reta. Você não percebe como um plano. É o que está acontecendo aqui. À medida que eu for subindo aqui, ele vai fechando, fechando ao ponto de que a gente não consegue. A gente não consegue visualizar toda a extensão. Olha aí. Esse aqui hoje em cima e embaixo. É isso mesmo. Aí o outro aqui do outro lado. Esse ficou meio fora do eixo, né? Um pouquinho do ponto, mas eu espero que tenha ficado claro isso aí, galera. Se a gente quer representar uma escada, agora vocês já sabem como fazer com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga. Com 3 provavelmente vai ter uma distorção nessa altura, né? Levemente para baixo ou para cima. E aí mas o processo é o mesmo, não muda. O entendimento é o mesmo. Pegou a primeira altura, a partir da primeira altura e determinando um ponto, né? Um ponto, esse que é o ponto de fuga da profundidade do degrau, você vai decidir se esse ponto estiver mais para baixo, a tendência é que o degrau ele fique mais, tipo assim, com maior profundidade em cada uma dessas alturas. Se você colocar mais para cima, a tendência é que ele vá fechando. É só esse o detalhe. Só essa mudança. Aqui já está ficando bem estreitinho, né? Mas ainda conseguimos ver. Essa linha aqui de cima coincidiu com alguma outra linha aqui, ó. Eu acho que quando eu ligar aqui ele vai tocar aqui. Essa daqui. Aí a outra de baixo já está alinhada, eu já não enxergo. Essa linha daqui ela já está alinhada já. Já chegou no nível do olhar? A linha do nível do olhar aqui, ó. É justamente a linha do nível do olhar. Chegou nela aí já foi. Essa é a linha do nível do olhar. Pronto, tem um degrau aqui que ele bateu e coincidiu exatamente com a linha do nível do olhar. Ou seja, aqui para trás eu já não vejo. Em cima eu vejo, só que o ângulo agora já é descendo. Veja aí. O ângulo está vindo em direção a esse ponto aqui, ó. Então ele vem, ó. Ele vem descendo. Então, de onde ele tocou aqui em cima, nessa linha de todos os pontos do início do degrau, eu desço aqui, eu faço uma paralela aí, vertical. Pronto. Do outro lado a mesma coisa. Eu não sei aonde ele vai lá dentro. Eu pego aqui o de cima. Quando eu ligar, ele até coincidiu aqui também com essa linha.
Se ele tocar aqui, eu já sei que nesse ponto seria o ponto final para ele. E aqui termina a escadaria com 2 pontos de fuga. Beleza, galera? Vamos trabalhar. As outras eu não vejo, né? Só sei que tem aqui o espelho. Chamo de espelho. E é sobre espelho que vamos falar agora. Deixa eu pegar o papel. Pronto, galera. Essa é a representação da escada com 2 pontos de fuga. E vamos agora para reflexão de objetos. Esse é um tema legal. Às vezes a gente tem dificuldade e não consegue fazer. Imaginem que você tem... vocês vão representar... sei lá, vão colocar em cima de uma mesa... um jarro... não sei, uma fruta... uma natureza, representação de uma natureza morta, né? E aí você se depara com a imagem rebatida na mesa, né? Se a mesa for uma tampa de vidro, mesmo que não seja um espelho vidro, ele consegue rebater porque você consegue visualizar, mesmo que misturado com o fundo, porque o vidro ele é transparente, ele deixa sua visão ela transpassa a superfície, enxerga o que está do outro lado, mas a transparência não impede que você consiga ver pela refração da luz, a representação do objeto, né, refletido. E o que seria isso aí? É quando você consegue imaginar você tem a imagem ela representada de maneira duplicada e invertida. É como se você invertesse. É assim, ó. Não é bem só pegar, tipo, você pegar aqui um espelho, você pegar aqui e rebater do outro lado igual. Não é assim. Vai funcionar se você tiver o desenho. Vou fazer aqui um esquema rápido. Se vocês têm uma mesa aqui, você trabalha aqui em cima da mesa o desenho de uma maçã. Seu nível do olhar está batendo exatamente aqui, né? Ou bem alinhado a isso aqui, ou quase bem alinhado a isso aqui. Seu nível do olhar, beleza. E você tem uma maçã aqui em cima, a representação de uma maçã. Certo? Beleza. O reflexo disso aqui, ele é exatamente o oposto disso aqui embaixo. Ele começa onde termina um, e você vai representar exatamente com a mesma dimensão, a mesma altura, o outro lado. Isso quer dizer que toda representação do reflexo de uma imagem, ela se dá utilizando a mesma perspectiva dos pontos de fuga. Ponto de fuga que você utilizar para representar uma peça dessa. Você tinha um ponto de fuga aqui, você tem aquelas linhas auxiliares aqui, ó. Você vai usar para representar aqui embaixo a mesma figura. Você determinou aqui um quadrado aqui. Esse quadrado ele vai ser repetido aqui embaixo e a estrutura da forma ela vai ser assim, repetida do mesmo jeito embaixo. Só que quando o seu nível do olhar não está alinhado exatamente à mesa ou ao vidro ou à superfície, você consiga ver de um ângulo mais, vamos supor, um exemplo, superior, tipo, se for realmente uma mesa. Você está sentado acima, seu nível do olhar está acima dessa representação da mesa, né? Você tem uma mesa aqui. A mesa aqui representada. A mesinha aqui. Aí você faz... Aí você faz um jarro aqui, um exemplo. Uma garrafa. Uma garrafinha de água. Todas as linhas que você utilizou para representar essa garrafa, né? Fazer aquela construção, são as mesmas linhas que você vai usar. Tipo aqui, você tem linhas aqui. Você tem linhas auxiliares, né? Para lá. Tem linhas auxiliares para o outro lado. E linha auxiliar para baixo também, né? Para distorcer essa figura para baixo. Então, a mesma coisa vai acontecer, porque você vai usar das mesmas linhas, aí você vai ter que imaginar aqui a estrutura que compõe essa peça, para poder você ter essa mesma estrutura aqui embaixo em perspectiva, sendo representada e utilizando os mesmos pontos de fuga que você utilizou para representar ela. Eu vou fazer aqui um esquema para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, porque, assim, aparentemente é uma coisa fácil. Quando você desenha assim alinhado, é perfeito. Quando você não desenha alinhado e você percebe melhor o ângulo da peça, tipo assim,
um ângulo mais abaixo do nível do olhar e você consegue ver a superfície, você precisa dela, o reflexo ele tem uns detalhes, eu diria que uns ajustezinhos que você tem que entender. Não é ajuste a palavra, é macete, não sei se seria macete, mas são dicas para você entender como representar de maneira correta. Por quê? Porque o objeto ele sai exatamente de onde ele se encontra. Então há uma distorção. Nos livros que eu estudei, inclusive os de Parhamon, que são muito bons para isso daí, eles não falam a respeito dessa distorção. Ele explica realmente como fazer a projeção a partir dos pontos de fuga, só que, assim, eu percebo e entendo, e eu acho que é claro isso, que todas as formas distorcem de, no mínimo, 3 pontos de fuga. É o mínimo. A distorção da forma tridimensional, por isso o nome tridimensional. São 3 pontos de fuga. Um para a esquerda, um para a direita, quer dizer, um para a direita, um para a esquerda, e um para baixo ou para cima. Nesse caso, sempre será. Para você ver o reflexo, é interessante que, né, que você consiga visualizar a superfície, então vai ser sempre para baixo. A não ser que tenha um espelho acima ou na parede, que dá para a gente fazer também um espelho na parede, você tem que rebater. Mas nesse caso aqui de abaixo, quer ver um exemplo? Você está num cais, você está num barco, você está na praia, você vê o cais lá, tem a linha do nível do olhar. Se você está no nível acima do nível do mar e você tem você tem a representação da praia, de um cais, de uma ponte, né, de uma embarcação, uma pessoa, tudo aquilo vai estar refletido e você tem uma maneira correta, porque não são somente 2 pontos de fuga que você vai precisar. Precisa dos 3. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha um nível do olhar realmente aqui em cima, né? Vou fazer o nível do olhar aqui. Eu acho que vou tentar trabalhar também essa representação com os pontos de fuga dentro do nível do olhar, dentro do papel. Ó, ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda e nível do olhar. Tem uma mesa aqui embaixo, tem uma mesa aqui. Não vou desenhar a mesa não, mas faz de conta que tem uma mesa. E eu quero representar aqui, pode ser um jarro, vou fazer um jarrinho. Só que para fazer o jarro e para conseguir fazer essa distorção legal, eu vou fazer do zero, vou fazer o jarro como uma forma geométrica. Vou realmente representar o paralelogramo que se encontra essa representação do jarro, né? Então vou imaginar um ponto de fuga aqui, um ponto inicial. Vou fazer o ponto de fuga da direita e da esquerda no canto do papel. Vou tirar o papel daqui para facilitar o desenho. Então vamos lá. Um ponto, a representação. E aí eu vou determinar aqui o que? Vou determinar o quadrado, que eu vou representar essa figura. Pode ser do lado de cá, vamos colocar no lugar. Deixa eu fazer aqui. Pronto, aqui. Vou fazer esse cantinho aqui. Vou determinar a distância. Vou ligar o outro ponto. E com isso eu tenho já a base para representar essa figura que eu vou fazer aqui. E essa figura, preciso distorcer ela para baixo, né? Então, as linhas verticais eu vou imaginar aqui, ó, uma linha vertical. Lembram disso nas aulas de representação de formas com 3 pontos de fuga? Determino essa distância, imagino que os pontos vão para baixo, e aí com isso eu faço as linhas distorcerem como se estivessem indo em direção ao ponto de fuga lá embaixo. Eu vou fazer uma linha aqui, outra linha neste ponto, outra linha um pouco mais aberta aqui nesse caso, né, porque ela está fechando num ponto lá embaixo. E quero determinar que a altura dessa figura veio até aqui. Eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Pode ser um jarrinho mesmo, vou fazer um jarro, um pote, não sei, um jarro. Fazer um jarro de água, não sei. Vai ficar meio estranho porque ele tá meio gordinho, né? Mas tá meio chonchudo. Os jarros normalmente são mais estreitos, mas depende muito. Então vamos lá. Veja que eu estou indo do zero para que fique mais fácil o entendimento do que eu vou fazer aqui. Porque isso aqui vai funcionar sempre aqui, mas quando você chega na real, em que você vê e tem a distorção, a terceira distorção, isso aqui já não vai funcionar assim mais.
Mas é fácil entender a lógica, é fácil. Então vamos lá, vamos supor que eu fiz aqui, achei o centro, fiz um círculo aqui, uma elipse. Vamos supor que eu fiz uma elipse aqui, e que esse jarro ele começou aqui mais arredondado, fechou um pouquinho, e subiu aqui, mesma coisa, ficou mais estreitinho, subiu, vou botar uma boquinha dele aqui para fora, faço a parte arredondada de cima, e trabalho com uma alça. A alça vai estar do lado de cá. Então vou imaginar aqui, ó, nesse centro aqui de trás aqui, vou imaginar uma linha auxiliar para representar essa alça. Ela vai estar tocando aqui e aqui. Pronto, eu tenho meu jarrinho aqui, ó. Pode ser um jarro de água, não sei. Aí eu quero representar ele aqui embaixo. O que eu faço? Eu não posso pegar esse desenho, essa medida exata e colocar aqui. Já começa esse detalhe, ó. Eu não posso pegar essa medida aqui que ele está dando conta aqui, essa parte da frente dele, que é a altura dele, e seria a mesma coisa de pegar a altura aqui e colocar igual aqui, porque meu nível do olhar está alinhado. Essa altura dele aqui está dando 3,5. Peraí, essa régua minha não está tão legal. Essa altura dele aqui está dando 3,5678, mais ou menos 3,8. Eu não posso pegar ela mesma e colocar aqui, ó, 3,5678. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque já há uma distorção e essa peça aqui embaixo ela já vai perdendo a proporção. Eu preciso pensar nisso. Então, olha lá. Para eu entender o que acontece aqui, eu vou imaginar, eu vou usar as mesmas linhas de construção, né, tanto do ponto de fuga da direita como da esquerda, para representar. E também a terceira linha, que é essa daqui, ó. Aqui distorce a forma indo em profundidade. Eu vou ter que usar ela também. Então vamos lá. Se eu quiser essa altura aqui, quanto é que está a altura aqui da aresta? Está dando aqui exatamente 4, quase 4 centímetros. Vou colocar 4 aqui embaixo. Em perspectiva, eu já sei que essa distância não é a mesma, porque eu já sei que tudo que está indo em perspectiva, né? A gente já tem falado disso há muito tempo, tudo que vai em perspectiva, está indo para o fundo, tem uma tendência a perder a proporção, né? Tudo que está vindo em nossa direção, está saindo do fundo e vindo, tem uma tendência a ganhar a proporção, né? Então, você perde indo para o ponto de fuga, você ganha saindo do ponto de fuga. Então, como aqui o ponto de fuga está embaixo, eu não vou usar 4, eu vou diminuir. Vou diminuir um pouco, nem que seja um pouquinho, a distorção é pouco. Então, vamos lá, eu tenho 4, vou colocar 3,5. Vou colocar 3,5. Você aceita também exatamente 3,5, eu vou botar 3,5. Então, viu aqui, ó, ligo para o ponto de fuga, olha aí a distorção, eu vou usar o mesmo ponto de fuga da representação da figura. Ponto de fuga do lado direito, ponto de fuga esquerdo, ponto de fuga direito. E o corpo já foi distorcido para baixo. Tenho aqui esses dois pontos, vou ligar esses dois pontos novamente aos pontos de fuga, e com isso eu vou ter a reflexão da face superior projetada nesse espaço para esta imagem de duplicata, né? Que eu estou duplicando a peça só que para baixo. Vejam como é interessante, ó. Aqui, como ela está alinhada ao nível do olhar, essa face aqui superior, ela está bem estreita. Ela está próxima do nível do olhar. Ela tem uma tendência a ser uma linha reta. Já falei isso em várias aulas passadas. A mesma coisa aqui, ó. Então, se ela vai saindo do nível, vai saindo de perto do nível do olhar, ela tem uma tendência a abrir. Então, este círculo aqui de cima, ele aqui, já vai estar mais aberto, né? Veja que ele toca aqui nos cantos. Aqui eu fiz um biquinho aqui na frente. Ó. Então, isso aqui seria a representação dessa parte superior aqui embaixo. E essa parte de baixo aqui, ela coincide exatamente a mesma. Ela tá junta, é um reflexo, é uma duplicata dela. Então ela tá grudada aqui, ó. Tá exatamente isso aqui, claro, aqui é pontilhado. Mas a parte de trás dela tá coincidindo aí, a parte da frente coincidindo aqui. E o corpo, ele sai de onde? Ele sai, ó, daqui de trás. Esse pedaço aqui da frente, ele vem até aqui na frente, mas eu não posso chegar aqui nesse ponto aqui e começar a trabalhar. Por quê? Porque é o corpo da base. Eu vou imaginar a base lá atrás. Imagine se a base ela
percorre aqui pela frente essa parte arredondada, essa parte daqui também, acontece a mesma coisa ao contrário. Ela vai percorrer lá por trás, aí eu vou tentar imaginar essa distorção, o quanto que ele entrou, o quanto que ele vai ficar um pouco menor para fazer, ó, essa inclinação dessa distorção aqui, ó. Olhando, refletido embaixo. A mesma coisa do outro lado, ó. Puxar ele aqui, mais abertinho, vou fechando e ele vai aqui para trás, ó. Percebam que a forma não fica exatamente como a forma de cima, porque não tem como, porque é um reflexo, você está refletindo o que está aqui na superfície que está aqui embaixo. Então, essa representação ela é feita usando os mesmos pontos de fuga da representação do objeto que está sendo representado. É diferente desse daqui, que a gente utiliza os pontos, utilizamos sim, porém é com a mesma medida. Por quê? Porque o reflexo, a peça, ela está alinhada ao seu nível do olhar, né? Esse final aqui da peça, ele está alinhado ao nível do olhar, como se a base estivesse alinhada. Essa base da maçã está alinhada, então eu repito a mesma coisa. Aqui não funciona assim. Ficou claro isso aí? Eu vou fazer mais uma peça aqui. Deixa eu desenhar logo aqui a alça. Eu vou imaginar a alça. Onde ela toca aqui, ó. Não tocou aqui? Eu vou imaginar a mesma coisa aqui atrás, ó. Essa mesma distância aqui atrás, ela vai fazer isso. Ela vai percorrer nesse sentido, se esconde lá atrás. Então, em algum momento aqui em cima, ó. Aqui em cima, no caso, e aqui o de baixo. Cadê o de cima aqui? O de baixo. Esse aqui é o de baixo. Esse aqui é o de cima. Lá em cima. E aí eu vou ter essa inclinação para cima, olha aí, e depois a inclinação para baixo. Seria basicamente isso aqui, ó, galera. A representação do reflexo da forma. E aí eu ia sombrear de acordo com a quantidade e intensidade de luz, a gente vai começar a trabalhar isso. Mas pelo menos a construção do reflexo, eu quero que fique claro para vocês, eu estou trabalhando. Vou trabalhar mais uma peça aqui, né? Vou trabalhar uma peça mais, eu não sei, usar essa mesma, deixar ela mais em pé, descendo mais, para ver mais de cima, né? Vou usar até essa mesma linha aqui, auxiliar, como se estivesse na mesma mesa, porém um ângulo mais próximo de mim, então ela vai ficando mais superior, né? Eu vou visualizando ela mais de cima. Vou distorcer ela aqui para baixo, fechar aqui um pouco ela, ela tão grandona. Tá bom. Fazer Queria fazer uma coisa bem circular. Um balde. Você fazer um balde. Um balde tem dois círculos, né? Então, eu vou imaginar um balde aqui. Como é que funciona? Imagina ele aqui, ó. Eu queria uma forma mais estreita, né? Se é um balde achatado, se é um baldezinho, um prato, pronto, um prato é legal. Uma vasilha redonda, achatada, não muito longa. Então vamos lá, ó. Imaginando aqui a altura, as linhas que, ó, seguem em direção ao ponto de fuga. A projeção vai estar embaixo, aqui em cima a representação da figura. Não vou fazer ela tão grandona, essa altura tá bom. Então vamos lá, ponto de fuga da esquerda. Acertar o papel aqui, ponto de fuga da esquerda. Ponto de fuga da direita. Vou ligar esses pontos aos pontos opostos, olha aí. E aqui também. Fechei aqui, pronto. Então, eu vou imaginar dois círculos, já que é uma vasilha estreita, o círculo de cima pode ser o círculo maior, né? Vou imaginar ele aqui, ó, tocando em todas as arestas. Imaginar ele aqui em cima. E o círculo de baixo, vou imaginar ele um pouco menor, né? Só para ter esse formato meio que de um prato mais estreito, né?
Imagina aqui assim, ele fica um pouco menor, ele está um pouco menor do que a medida da face superior. Quero repetir aqui. A primeira coisa, eu já tenho que imaginar isso aqui menor aqui, que tem profundidade, né? Então eu não posso pegar essa mesma distância e colocar aqui. Eu vou imaginar ela menor. Imaginando ela menor, eu vou usar as mesmas linhas que regem essa figura para construir a sua reflexão na superfície da mesa. Olha aí, esse ponto, vou imaginar esse ponto indo para lá, para a direita. E esse aqui, ponto de fuga. Pronto, então vamos lá, o que acontece? Essa face daqui é a face superior e a face inferior, ela está grudada uma na outra, né? É como se eu pegasse isso e realmente invertesse, né? Colocasse outra figura oposta a ela. Então, aqui começa a base e aqui em cima, grudado aqui em todos os cantos aqui, termina a forma dessa vasilha. Então, vou imaginar aqui, ó, o balde. E a parte de baixo ela tem que coincidir aqui. Ela já coincide aqui, ó. Então, o que acontece? O formato dela é só isso aqui. Daqui para cá e daqui para cá. É exatamente isso aqui, ó. E a parte de baixo que está coincidindo. Então, eu sombrear isso aqui embaixo, eu não sei como é que seria a tonalidade disso, né? Que eu estaria representando a cor do objeto aqui em cima, aqui dentro da forma. Não sei onde está escuro, onde não está. Mas é isso. Reflexo é isso aí. É a representação da peça, porém com distorção para baixo. Ela tem que ter uma distorção, mesmo que pouco, mas tem que ter. Vou trabalhar uma outra aqui, ó, que seria a representação do reflexo na numa no mar, na água, né? Se você tem aqui, eu vou fazer como se fosse um cais. Esse é legal, esse é interessante. Dá pra gente pegar um bom exercício. Vou imaginar uma linha do nível do olhar aqui passando aqui no meio do papel aqui. Isso aqui eu fiz, tá, como se a peça tá abaixo, né? Vou trabalhar isso aqui como se fosse assim. Então vou trabalhar uma linha no meio do papel. Vou trabalhar um ponto de fuga aqui dentro mesmo, eu quero ver, ponto de fuga. Imaginar que eu vou construir aqui, eu tenho um cais aqui, eu vou imaginar um cais e um casarão, né? Pode ser um galpão, alguns coqueiros, e eu vou refletir isso, quero representar isso aqui embaixo, como se fosse o nível do mar, e eu fazendo essa representação aqui, né? Tá, vamos fazer de conta que o cais ele está passando um pouquinho do nível do olhar. O nível do olhar e o ponto de fuga, né? Um dos pontos de fuga. Vou fazer o cais passando um pouquinho aqui. Pronto. E esse cais ele vai vir até aqui embaixo em que ponto? Eu posso usar tipo uma quina dele aqui. Pode ser isso aqui. Aí essa linha aqui ela já vai estar em distorção para um outro ponto que vai estar fora daqui. Imagina um outro ponto para lá. E esse cais ele vai ter essa altura daqui. Então, essa altura aqui já é o mar, aqui embaixo já é a representação do mar. Aqui também vai estar indo em direção ao outro ponto de fuga. E ok. E aqui toda essa representação aqui ela já não é uma linha reta. Por quê? Porque aqui é o mar. Tudo aqui embaixo é como se fosse a representação do mar. Aí tá, esse cais, ele, sei lá, vai até o infinito, né? Vai até lá. O ponto de fuga, ele ajuda na construção. Vou fazer um casarão aqui em cima, como se fosse um galpão. Vou dar uma distância aqui, fazer um galpão aqui. Tá bom. Vou determinar a distância aqui para ele.
a altura que eu quero essa representação. Acho que aqui tá bom. Pronto, eu vou achar o centro dele, desse galpão aqui. Para trabalhar o pé direito aqui do telhado, né? Achei o centro, faço uma paralela à linha vertical. Vou determinar que esse telhado vem até aqui. E aí, ó, ligo a extremidade aqui da casa, a parede da casa. E essa lateral aqui, ela vai em direção a um outro ponto de fuga, ó. Ele tá fechando lá embaixo. Eu não consigo ver o ponto de fuga, só sei que existe aí. Aqui tem aquele ponto de fuga do telhado, mas não dá para representar aqui. Fechar aqui a estrutura, o resto do cais. Posso colocar uma porta aqui, fazer algumas janelas aqui embaixo também. Todas indo em distorção nos janelões ao ponto de fuga, né, do lado esquerdo. As janelas, o pedreiro não alinhou bem não, né? Certo aqui. Pronto. E aqui a porta. Essa porta, ela distorce em direção ao ponto de fuga. Pronto, então como é que eu vou refletir isso daí? É básico. Aqui, eu vou pegar essa distância aqui, vou colocar ela, a partir do momento que ela acabou aqui, eu vou pegar ela aqui e trabalhar a mesma medida aqui embaixo, levando em consideração a profundidade, né, o terceiro ponto de fuga. Então eu tenho 3,5, vou colocar meio, 1, 2, 3, diminui só um pouquinho, 2 milímetros que seja, já ajuda. A representação, ó, nunca vem exata por conta de toda a ondulação da água do mar. Aqui é a mesma coisa, eu vou ligar o ponto de fuga porque toda essa extensão do cais está indo em direção ao mesmo ponto de fuga. Então eu vou marcar a linha, mas não quer dizer que essa linha vai estar assim. Ela pode estar e deve estar toda irregular, porque é assim que você representa a reflexão da imagem numa superfície como a água. Né? Então aqui, eu vou imaginar que eu tenho aqui ondas. Né? Não dá para ver muita coisa não, mas melhor com sombra, luz e sombra. Sombreamento, mas aqui, pelo menos vai estar bem representado. A casa, a mesma coisa, vou usar, ó, as mesmas linhas que compõem a construção dela e vou trabalhar ela aqui, fazer as linhas auxiliares na mesma direção e vou pegar, tá, quanto é que ela subiu aqui? A mesma coisa, ó, imaginar, tá, 0, 1, 2, 3, 4, 5,5. Eu venho aqui embaixo, 5,5. Aqui embaixo trabalha com 5, tá bom. Porque tem a distorção. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 para mim tá bom. E já diminuir. Ponto de fuga, porque é o mesmo de onde sai a estrutura para a construção da figura que você está representando, é o mesmo ponto que sai para a representação de sua reflexão, do reflexo dela. Então, aqui essa linha auxiliar aqui, ela sai do mesmo lugar. Claro que aqui o desenho tá lindo, maravilhoso. Né? O quanto que ele subiu aqui, ó. Vamos lá, imaginar aqui. Aqui eu tenho 6,53. Eu venho aqui para 6. 6 está ótimo. Pronto, 6. Vai diminuir um pouco. Ligo aqui, esse ponto é esse. Esse aqui para esse. Daqui eu imagino o ponto de fuga do outro lado. Aqui a construção também é a mesma coisa. Ela vai seguir. Ó. Onde ele desceu aqui eu fecho. As janelas, a mesma coisa, ó, deixo as linhas auxiliares. Pego as alturas. Ligo ao ponto de fuga, determino a primeira, ligo o ponto de fuga, ou determina todas e também não tem problema nenhum. No final vai dar no mesmo da construção. Né? Se eu determinar a altura de um, ligar para todos, ou pegar uma por uma e colocar. Prefiro pegar a altura do primeiro logo aqui. Ó. Pronto, aqui do início do cais, aqui, do final do cais, tem 3,5.
Vou botar com 3,2. 1, 2, 3,2. Tá ótimo. Foi mais ou menos onde eu coloquei. Imaginem no ponto de fuga, do outro lado. E eu tenho essa inclinação. A parte de baixo, a mesma coisa. Tem quanto aqui? Tem 1,5. Aí eu boto para 1,2, tá bom? Diminui um pouquinho, 1,2. Tá ótimo. Imagina o ponto de fuga. Olha aí. Pronto, e com isso eu fechei aqui a peça do outro lado também. Claro que aqui o desenho tá lindo, mas eu tenho que fazer ele, eu tenho que borrar ele. Se eu tiver uma área escura, essa área escura ela não fica no mesmo lugar, né? Ela não pode. Eu tenho que ondular. Não pode estar perfeito. E a mesma coisa. A gente não tá vendo, né? Aí vamos supor que eu for sombrear aqui o. Fazer um. Representar um pouquinho aqui a profundidade. Essa sombra minha foi bem fora do. Escorregando o lápis. Vamos lá. Aqui embaixo, toda essa representação, ela não fica alinhada. Era o que eu queria fazer para vocês verem aqui. Ela não fica alinhada. Ela realmente fica ondulada e esquemática, né? Ela fica saindo de uma representação contínua. Que aqui você tem uma área exata, aqui você não pode ter uma área exata. Vocês sabem onde ela está, mas já tem essa marcação, essa medida daqui, aqui um pouco menor, ponto de fuga. Você tem a marcação, porém você não faz. Você pode imaginar ela indo um pouquinho para fora, voltando. Isso é bom. Isso vai dar a possibilidade de representar melhor o processo do que é o reflexo. Nesse caso aqui, uma estrutura transparente e que consegue refletir, porém com movimento, ondulação, né? Que é a água. Mas esse seria o esquema. Esse é o esquema. Beleza, galera? Queria trabalhar isso com vocês. E próxima aula agora, vamos realmente trabalhar com... Tem um desenho que é o espelho em pé, né? Mas acho que eu não vou fazer, não. Vamos passar para luz e sombra. Vamos começar a luz e sombra, beleza? Então, esse aqui foi um que ficou faltando. Eu queria fazer essa representação. Queria fazer a escada. Queria fazer a escada com 2 pontos de fuga. E queria fazer o efeito da reflexão. Beleza, galera? Quem gostou aí, curte, comenta e compartilha. Passa para quem gosta de desenhar, eu agradeço. Vamos para a próxima aula. Valeu!